Olá, meu nome é Félix Clossier, criador do canal, e neste vídeo vamos entender o que é a inflação usando uma garrafa de plástico. E também vamos aprender como nos proteger disso. Para nós entender a inflação, vamos usar o seguinte exemplo. Eu escutei por primeira vez do economista Javier Milei, um economista argentino, e ele disse o seguinte: imagina que você tem dois amigos, um físico e um químico. E entre vocês três descobrem que é possível transformar garrafas de plástico, simples plástico, em ouro. Transformar plástico em ouro, certo? Aí, qual é o problema com isso? Se você fizer essa operação, essa transformação, qual é o problema? Nenhum. Se você usa esse ouro para fazer uma decoração na sua casa, deixar aqui dentro da sua propriedade, né? Esse ouro falsificado não vai circular pela economia, não tem nenhum tipo de problema, porque está dentro da sua propriedade. Você está simplesmente decorando a sua casa com um ouro falsificado, né? Porque é ouro falso, tá? É ouro falsificado. Só que parece muito com ouro. A diferença é imperceptível, mas ele não é ouro de verdade. Mas o que acontece se eu faço isso daqui e amanhã eu vou na feira e eu faço compras com esse dinheiro inventado, tá? Que pode ser tanto ouro, dólares, reais, tá? É simplesmente uma analogia. O que é que acontece se eu vou com esse dinheiro falsificado e eu vou amanhã na feira? Eu vou amanhã comprar qualquer coisa com esse dinheiro. Eu pago alguém com esse dinheiro falso daqui, com esse ouro, com esses dólares, com esses reais. O que que acontece? Como chama isso? Isso é um crime, porque você está enganando a outra pessoa. E você pagaria isso com cárcel, certo? Está todo mundo de acordo? A gente não pode chegar, tentar criar dinheiro do nada e pagar as pessoas com isso. Por quê? Porque isso é um crime, é falsificação de dinheiro, certo? Mas o que acontece? Tem uma pessoa na nossa economia, nos nossos países, que consegue fazer isso daqui totalmente legal, totalmente dentro da lei, não tem nenhuma implicação judicial para essa pessoa. Ela simplesmente continua a sua vida normalmente, sem que aconteça absolutamente nada. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é o governo. O governo, ele consegue ir no Banco Central e fazer exatamente, entre aspas, isso daqui, tá? Transformar plástico, que quando digo plástico, veja-se nada, transformar nada em ouro. O Banco Central consegue pegar nada e transformar isso em reais. E assim todos os países. Estados Unidos consegue pegar nada, veja-se plástico, e transformá-lo em dólares. E o que acontece? Eles conseguem ir na feira, eles conseguem ir na padaria, eles conseguem sair no mundo real e pagar com esse dinheiro inventado. E o que acontece? Se nós fizéssemos isso, isso seria um crime, certo? Mas, como é o governo e eles criam a lei, para eles não é crime. Eles podem aumentar a quantidade de dinheiro, eles podem imprimir dinheiro do nada. Então, qual é o problema com isso e como isso se traduz em inflação? Porque o que acontece? No primeiro caso, onde você tinha o dinheiro falsificado dentro da sua casa, sem dar para outra pessoa, sem tentar comprar alguma coisa, está tudo bem, porque você não está enganando as outras pessoas, você não está cometendo o crime em si, certo? Mas se você é o governo, e você tem um nível aqui de reais na economia. Nós no Brasil temos determinada quantidade de reais em circulação, certo? Esse aqui é o nível. Mas se eu cheguei, eu sou o governador, eu posso ir no Banco Central e fazer essa operação daqui. Aí eu criei mais reais, mais ouro, mais dólares. Aí eu fui na economia e fiz compras com esse dinheiro, eu fiz alguma coisa, eu injetei esse dinheiro falso, esse dinheiro falsificado dentro da economia. E o que acontece? Que o nível de reais que antes estava aqui, ele aumentou, porque agora está aqui em cima, certo? Aí se eu imprimir mais, o que acontece? Vai continuar aumentando o nível de reais na economia, certo? Só que esse dinheiro daqui não é dinheiro de verdade.
Tipo, é dinheiro inventado, do nada. E se do outro lado, que é o nível de produção desse país, continua do mesmo jeito, no mesmo nível, quer dizer, se eles aumentam o nível de reais, criando dinheiro do nada, e o nível de produção desse país, veja se o Brasil ou qualquer outro, continua do mesmo jeito, o que acontece? Que eu aumentei o dinheiro na economia, mas o nível de produção, o nível de bens e serviços continua igual. Aí o que acontece? Quando você coloca mais dinheiro na economia, dinheiro inventado, o que acontece? Que cada vez mais pessoas vão ter isso daqui. Cada vez mais pessoas vão ter garrafas de plástico. Quer dizer, cada vez mais pessoas vão ter dinheiro que não vale absolutamente nada. Aí cada vez mais e mais pessoas vão ter reais e reais e reais nas mãos. E o que acontece? Que se chega muitas pessoas atrás de um bem, um serviço específico, o que acontece? Lei da oferta e da procura, lei da oferta e da demanda, não sei como fala especificamente em português. Tá? Então, se tem mais pessoas demandando um bem específico, naturalmente o preço desse bem vai subir, mais empresas vão pular nessa área para tentar aproveitar os lucros e tal, mas essa é outra conversação. Mas se mais pessoas demandam um bem, um serviço, o preço desse bem, o serviço vai subir, porque tem mais pessoas demandando, sendo que a oferta continua igual. Se a oferta continua igual, mas se eu chego, eu quero comprar mais, quero comprar mais e quero comprar mais, o preço naturalmente vai subir até se equiparar no novo nível monetário. Porque aqui entra uma questão, como nós na rua, assim, no dia a dia, entendemos a inflação. Nós entendemos a inflação como isso daqui, preços. Nós entendemos a inflação totalmente errado. Nós entendemos a inflação como um aumento generalizado dos preços. Nós entendemos que a inflação é quando o preço do arroz, do pão, das propriedades, quando o preço de tudo no mesmo tempo começa a aumentar, aumentar, aumentar. Nós entendemos na rua, no dia a dia, que isso daí é inflação. Mas isso daí está profundamente equivocado. Isso daí está profundamente errado. A inflação não é os preços, não é o crescimento, o aumento generalizado dos preços. A inflação, poderíamos dizer, como uma definição mais técnica, entre aspas, é que a inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário. O que isso significa? Que a inflação é sempre em todo lugar consequência de um aumento da oferta monetária. O que isso quer dizer? Que a inflação não é os preços. A inflação foi quando o Banco Central do nosso país criou mais moeda. Por quê? Porque quando ele fez isso daqui, ele injetou mais dinheiro na economia, ele aumentou a quantidade de reais que tem no nosso país, que tem circulando no nosso país. Mas o nível de bens e serviços, a quantidade de empresas, a quantidade de produtos, a quantidade de competição, continuam exatamente a mesma. Aí como tem mais pessoas com dinheiro nas mãos, tem mais pessoas conseguindo comprar os bens e os serviços dessa economia. Aí como se mantém igual por causa da lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e demanda, os preços desses bens e produtos vão aumentar. Por quê? Porque se eles estivessem aumentando no mesmo tempo, olha, que aumentou o nível de reais, mas também aumentou o nível de produção de produtos e serviços nessa economia, relativamente vai ser a mesma coisa. O preço vai aumentar, o dinheiro na mão das pessoas vai aumentar, mas a quantidade de produtos e serviços, empresas produzindo, também vai aumentar. Então, o efeito na prática seria nulo. Então, nós temos que entender que a inflação é sempre o aumento da oferta monetária e não o aumento generalizado dos preços. Isso daqui é inflação, aumento dos reais na economia. Certo? Quando eu vou na máquina lá do Banco Central e eu imprimo dinheiro, isso daí é inflação. Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de dinheiro na economia. Como se eu estivesse pegando plástico e transformando em ouro, em reais, em dólares. Tá? Eu estou criando dinheiro do nada. Certo? Isso daí é inflação. Mas o que nós vemos na prática é o aumento generalizado dos preços. Certo? E o que é isso? O aumento generalizado dos preços, quando tudo começa a subir, o preço do arroz, do pão e todas essas coisas,
Isso daí é a consequência da inflação. A consequência não é a inflação. A inflação é o aumento da oferta monetária, tá? E a consequência disso é o que nós conhecemos na rua como inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Mas você se perguntará, tá, mas se isso é inflação, o aumento da oferta monetária, quer dizer, quando o governo, por meio do Banco Central, aumenta a quantidade de reais, né, reais, ouro, dólares na economia, se isso é inflação, por que eles não falam disso? Ou por que eles não explicam para a população que isso é o que está causando a inflação? Aí eles ficam jogando a culpa, né, nos empresários, né, que são os malvadões, que querem lucrar em cima do povo, que o outro país tem a culpa, né, que eles ficam jogando a culpa para outras pessoas. Por quê? Porque se eles explicam do jeito certo o que é inflação, que é nada mais é do que um fenômeno monetário, quer dizer, o aumento da oferta monetária, quer dizer, quando eu vou no Banco Central, eu ligo a máquina lá de imprimir cédulas, né, de imprimir reais, ou no computador, você consegue criar dinheiro também. Se eles falam isso daí, presta muita atenção, porque se eles explicam dessa forma, a culpa fica nítido que já não é do empresário, já não é dos trabalhadores, já não é de outro país, já não é de uma guerra, já não é de absolutamente ninguém. A culpa é exclusivamente do governo, porque são eles, na nossa economia, os únicos que conseguem fazer isso daqui, pegar plástico e transformá-lo em ouro. Eles são os únicos que conseguem fazer isso daqui. Aí isso daqui, se você prestar muita atenção, por muito que seja legal, por muito que esteja dentro da lei nos nossos países, é um roubo. É um roubo. Por quê? Porque você está perdendo poder de compra. Porque quando a consequência da inflação chega, você está pagando mais caro por tudo. Aí as pessoas, quando você faz isso daqui, quando você pega uma garrafa de plástico e transforma ela em reais, em ouro ou em dólares, a pessoa que pega esse dinheiro primeiro, veja-se, o governo, que é ele quem cria, tem uma construção aqui do lado, tá? Tem um barulho. Mas como são eles os primeiros que pegam esse dinheiro, eles conseguem gastar primeiro. E o que acontece? Quando você é a primeira pessoa que gasta o dinheiro criado do nada, veja bem, porque se eu fizesse isso agora, se eu transformo a garrafa em reais e eu vou na feira, presta muita atenção, porque o dinheiro não girou na economia. A economia ainda não viu esse dinheiro inventado. Então eu vou conseguir pagar o preço de ontem com o dinheiro que eu fiz hoje. Mas o que acontece? Quando esse dinheiro, quando for lá na feira, eu vou dar o dinheiro para a Dona Maria, ela vai me dar o arroz e a Dona Maria vai pagar o seu fornecedor, e o fornecedor vai pagar o salário de um funcionário e o dinheiro vai girando na economia, tá? Então, o preço, naturalmente, a economia vai se adaptando a um novo nível monetário, tá? E o preço das coisas vai pouco a pouco aumentando porque tem mais dinheiro nessa economia. O preço de tudo no mesmo tempo, que é a consequência da inflação, aumento generalizado dos preços. Então o que acontece? Eles imprimem dinheiro porque eles conseguem usá-lo primeiro. Eles têm uma grande vantagem diante de nós, porque nós nunca vamos usar esse dinheiro primeiro, porque nós sempre vamos ser os últimos em pegar o dinheiro inventado. Por quê? Porque são eles que criam lá no Banco Central. São eles que decidem o que eles vão fazer com esse dinheiro primeiro. Aí quando esse dinheiro chega em nós já não vamos pagar o preço de ontem. Nós vamos pagar o preço de hoje, que já está atualizado por causa da consequência da inflação. Então, é por isso que eles não explicam do jeito certo o que é inflação. Porque é muito mais fácil para eles jogar a culpa para outras pessoas, jogar a culpa para os empresários, para as empresas, para as únicas pessoas no nosso país que estão gerando emprego, criando riqueza e gerando oportunidade para todos nós. Eles jogam a culpa para essas pessoas, sendo que a culpa é só deles, que é só eles que têm acesso ao Banco Central e a fazer esse crime daqui, fazer esse roubo sistemático com todos nós. É por isso que eles não explicam, porque se eles explicassem, ficaria em evidência
que são eles os únicos culpados no mundo da inflação. Aí você poderia pensar, tá, mas não poderia existir inflação sem isso? Quer dizer, o preço das coisas não pode aumentar, mesmo que eles não criem dinheiro? Depende. Sim e não. O preço pode aumentar, porque, por exemplo, se eu quero comprar, sei lá, um celular, aí imagina que eu sou uma pessoa rica, um malvadão, tá? Eu quero comprar todos os celulares do mundo para mim. Eu não quero que ninguém mais compre. Aí eu começo a comprar os celulares. Eu compro mais, eu compro mais. Eu gasto todo o meu dinheiro em comprar, tá? Evidentemente, quer dizer, eu estou aumentando o nível de demanda sobre os celulares. Como o nível de demanda aumentou, mas os celulares continuam a mesma quantidade, quer dizer que o preço dos celulares vai aumentar, certo? A pessoa diria, tá, então isso causou inflação, certo? Você tentou comprar mais, você criou a inflação, porque o preço subiu, certo? Não, errado. Porque se eu uso meus recursos para tentar comprar todos os celulares do mundo, por dizer alguma coisa, ou tentar muitos celulares de uma vez só, o que vai acontecer? Que os recursos são escassos. Eu não tenho dinheiro infinito. Eu não tenho dinheiro infinito aqui no bolso, ou na empresa, ou em qualquer lugar. Não. Então o que acontece? Como os recursos são escassos, os recursos são finitos, o que acontece? Se eu uso meus recursos para procurar um produto em específico, ou um serviço, se eu jogo meu dinheiro aqui para tentar comprar, o que acontece? Se eu tento comprar isso daqui, significa que eu deixei de comprar alguma coisa. Significa que se eu aumento o nível de demanda num produto, sei lá, veja, se eu quero comprar muitos pães, muito pão, tá? Isso significa que eu vou parar de comprar alguma coisa. Porque eu não tenho dinheiro infinito. Se eu compro uma coisa, significa que eu não estou comprando outra. Então, entende? Se eu compro muitos celulares, sim, o preço dos celulares vai aumentar, porque a demanda por esses produtos aumentou. Mas presta muita atenção, que como eu tentei comprar muitos celulares, eu deixei de comprar, sei lá, qualquer coisa. Eu deixei de comprar álcool, por exemplo. Eu deixei de comprar álcool, tá? Então, como eu deixei de comprar álcool, a demanda por esse produto caiu. Então, como não tem tanta demanda assim, o preço do álcool, por exemplo, vai cair. Então, entende? Não existe na economia inflação se não tem aumento da oferta monetária. Porque se não tivesse inflação, quer dizer, se o governo não estivesse imprimindo dinheiro, seria impossível que todos os preços, de forma generalizada, aumentassem no mesmo tempo, como nós conhecemos a inflação, né? Aumento generalizado dos preços. Seria impossível, porque nós teríamos que ter dinheiro infinito para comprar todas as coisas muito mais ao mesmo tempo. Coisa que não é possível, mas isso é possível quando o governo vai e cria dinheiro do nada, porque está jogando dinheiro inventado na economia. Aí cada vez tem mais pessoas com mais dinheiro para comprar mais e mais coisas no mesmo tempo. Aí isso daí cria inflação, aumento generalizado dos preços, porque a economia vai se equiparar ao nível monetário desse momento. Então é isso. É isso que é a inflação. Aumento da oferta monetária. É culpa do governo, é culpa do Banco Central. Não é culpa dos empresários, não é culpa do teu chefe, não é culpa do trabalhador da padaria, não é culpa do cara lá do posto, não é culpa de ninguém. É culpa do governo, do Banco Central, que são eles os que imprimiram o dinheiro no começo, tá? O aumento da oferta monetária, criar reais do nada é a inflação. O aumento dos preços é a consequência da inflação. E agora, como você pode se proteger disso? Empresas, ações, investir no mundo, ETFs, fundos imobiliários, tudo o que eu te mostro na minha carteira pública de investimento que está aqui nesse mesmo canal. Investindo, além de você multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, você também está se protegendo da inflação. Por quê? Porque empresas e propriedades tem o superpoder do repasse do preço. Quer dizer, se tem uma empresa que produz, por exemplo, esse produto daqui, e produzir esse produto fica mais caro por causa da consequência da inflação, que tipo os custos, né, para produzir a tampa, para produzir a garrafa, para produzir o papel daqui, ficou mais caro,
ele simplesmente vai aumentar o preço para manter a sua margem de lucro, tá? Aí se você tem ações, se você tem empresas compradas via bolsa de valores, você é dono de uma parte dessa empresa que produz isso daqui. Então, a margem de lucro da empresa sempre será mantido no longo prazo, tá? No curto prazo pode ter alguma alteração, mas no longo prazo a empresa tem o poder do repasse do preço. Então, além de você se proteger da inflação graças às empresas por causa disso, você também terá ainda o poder da multiplicação no longo prazo por fazer esses investimentos no primeiro lugar. Você pode ver isso na prática na minha carteira pública. E isso foi tudo. Meu nome é Félix Clossier. Um forte abraço.